Bom, pessoal, boa noite. Começando aqui mais uma reunião nossa aqui da RM, né? Falar especificamente hoje da MGT e dos resultados que nós temos obtidos aí nos últimos tempos, né? Não são muito satisfatórios como eu gostaria, mas ainda assim a gente está conseguindo extrair algum resultado. E também falando um pouco do nosso operacional, que a gente encontrou algumas dificuldades aí no meio do caminho. Então a intenção é continuar com a transparência junto com vocês ao longo do tempo, né? Estamos até aqui e melhorando esse processo e amadurecendo a RM como empresa, como um todo, né? E colocar vocês para onde nós estamos indo, né? O que está acontecendo nesse meio tempo. Peço para vocês que tenham perguntas, podem, por favor, colocar dentro do chat. Talvez algumas das perguntas que vocês tenham serão respondidas ao longo da apresentação. Não é uma apresentação longa, é uma apresentação curta, justamente para aproveitar o tempo aqui com vocês e poder tentar o máximo possível extrair as dúvidas, né, de vocês ao longo do tempo. Então, por favor, fiquem à vontade para a gente ir trocando aqui nesta reunião. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo aqui a tela da RM Bridgecoin? Se puderem confirmar, por favor. Sim, sim. Tá bom. Então vamos lá. Bom, primeiro os assuntos a serem abordados eu compartilhei no grupo, né? Um pouco da alteração da alteração da divulgação dos resultados, performance dos algoritmos, operações nos últimos 60 dias, que também é performance, atualização institucional da RM, né? E dar um gostinho do que a gente está trabalhando aqui nos bastidores e que às vezes fica difícil da gente trazer isso para vocês, né? Da próxima NFT nossa aí. Não é algo simples de fazer, mas eu gostaria de colocar para vocês aqui já esse processo. Bom, primeira coisa, o motivo da gente alterar aqui, né, que eu falei que era um pouco polêmico, a divulgação dos resultados. Bom, desde o início, quando a gente lançou a NFT nossa, a MGT, né, a ideia era fazer uma divulgação apenas por semana. Só que até nível de transparência, muita gente não conhece, não sabe o que é o day trade, não conhecia um gráfico de performance, eu optei por ir colocando essas informações. E é claro que isso traz mais transparência, mas no nosso dia a dia, isso acaba, às vezes, atrapalhando um pouco. Por que atrapalhando? Já que é tão simples fazer, tirar um print, mandar uma informação lá, um resumo do dia. Porque eu e todos os meus outros sócios temos um trabalho, né? Vamos dizer assim, primeiro, e a RM, a startup que nós lançamos aqui, é um segundo projeto de todos nós. Em dado momento, a gente espera que isso possa ser nosso plano principal de vida, né, com a empresa crescendo e com outras ideias surgindo ao longo do tempo. Mas, por enquanto, os braços que temos para operacionalizar, principalmente durante a semana, é o meu e o do Matheus. Então, assim, às vezes eu estou em atendimento a cliente, né, eu sou sócio de um escritório de investimentos, que deixo a operação rodando, ou ela já rodou no período da manhã e eu saí para uma reunião depois, que eu chego 10, 11 horas da noite em casa após uma reunião, ou num compromisso futuro, e isso acaba atrapalhando um pouco a sequência de horários pré-estabelecidos. Então, como a gente não tem uma pessoa fixa para rodar somente a MGT, por exemplo, e a ideia é sim contratar um operador, porque hoje eu sou o operador, né, e acabo executando a estratégia ao longo do dia, só que tem dias que a agenda é muito corrida e fica, vamos dizer assim, complicado. Então, sábado é um dia que a gente consegue, que eu consigo parar e enviar, né, pegar o relatório depois de cumprir meus compromissos, minhas obrigações dentro aqui do que eu tenho, eu consigo parar em um dado momento e fazer a divulgação corretamente. E até porque a divulgação era para ser sábado, porque os posicionados na NFT até sexta-feira têm direito ao recebimento do lucro da semana. E aí, qual é o ponto? Enquanto a NFT está performando muito bem, um resultado, vamos supor, que a gente volte a ter, e eu espero que sim, e eu vou falar isso para vocês, volte a ter um resultado de 9% na semana, ou de 7% na semana. A pessoa espera até sexta-feira para comprar as NFTs, e aí
fechou esses 7%, a pessoa vai lá e opta pela compra, né? O ideal é que ocorra ao longo do tempo. Então, esse é um dos motivos principais para a gente colocar, e melhor do que a gente furar um dia ou dois, porque a gente tem, de certa forma, uma agenda corrida. Eu vou dizer para vocês, eu tenho uma agenda corrida, né, de atendimento a muitos clientes, às vezes com viagens. Eu sou de São José dos Campos, recentemente fiz uma viagem para Santos, ir e voltar, basicamente para atender um cliente. Então, nesse é o motivo principal, melhor do que a gente correr o risco de furar uma ou outra, como aconteceu, infelizmente, algumas vezes ao longo desse processo, né? Então, esse é um ponto relevante. E aí, eu já quero aproveitar aqui e colocar uma meia-culpa, né? Na semana retrasada, nós acabamos furando a data, foi algo que passou entre nós aqui, até conversando internamente, para colocar uma recorrência para fazer o pagamento até a quarta-feira, né? Que é o nosso compromisso. Foi um furo nosso aqui de processo, até porque a gente melhorou a forma de fazer o pagamento, e que agora é através de lote, pela C-Wallet. Então, assim, antes eu fazia um a um, ficava ali 2 horas, basicamente, para fazer um pagamento manual muito complexo, porque eu optei por fazer assim, né, por garantir esse processo. Agora, ele está sendo feito de forma em lote, e a gente acabou tendo esse, vamos dizer assim, escorregão aí, passando por isso, e justamente no momento que a gente está tendo mais dificuldades com as divulgações. Então, eu gostaria de colocar esse ponto aqui para vocês e dizer assim, a gente criou um sistema, enquanto eu trabalhava em indústria, a gente falava de sistema Apocaiox, né, de prevenção a falhas. Colocamos recorrências aqui no Outlook, em tudo, para que não ocorra esses problemas e a gente não tenha dificuldade, né, para poder fazer isso e manter um bom trabalho nesse cenário. Bom, falando um pouco agora de performance dos algoritmos, né? Uma coisa que eu sempre deixei claro, desde o começo, quando eu comecei a MGT, é que não existe uma maquininha de dinheiro que sempre vai entregar para a gente uma performance positiva. E se fosse assim, gente, teriam muitos day traders por aí, né? Todos os algoritmos performassem muito bem, sempre as pessoas estariam tirando muito mais dinheiro do que deixando. Então, infelizmente, a realidade do day trade é uma realidade que apenas 5, 3% das pessoas obtêm lucros. E como que você maximiza esses lucros? Nos momentos de performance ruins, nós temos que proteger o capital e extrair o máximo possível de retorno. Então, veja que isso daqui é uma conta simulador que ela roda todos os dias, o máximo do período do pregão, que é das 9 horas da manhã até as 18h30, todos os dias esse algoritmo ele fica rodando, e esse período que eu selecionei aqui foi um período de primeira semana de março até a primeira semana de maio, né? Então, é um período de performance. Veja que o algoritmo que a gente opera, ele começou a entrar a partir de abril, principalmente quando veio a questões das guerras tarifárias, né, impostas pelo Trump, o algoritmo ele perdeu o racional dele. Então, vamos dizer assim, mesmo que ele ganhe em alguns momentos muito rápido, ele entrega com a mesma velocidade. Então, ele começou a não performar muito bem nos últimos períodos devido a um estresse novo de mercado, uma nova conjuntura. Então, a gente, nesse período, extraiu ainda, e depois eu vou mostrar para vocês quais foram os nossos resultados, mas os algoritmos começaram a patinar. Veja que já, depois de quase um mês inteiro de abril com uma performance negativa, ele começa a voltar aos poucos. Mas qual é o ponto que eu quero colocar aqui? É que o que eu faço, né, e geralmente os analistas profissionais, né, os traders profissionais fazem, é gerenciar o risco. Então, num dado momento que você vê que o mercado não está aderente à sua estratégia, você diminui o seu tamanho na hora de operar e na hora que ela começa a ficar aderente, você acelera o máximo possível. Então, não sei quanto tempo vocês estão caminhando conosco, mas teve dias, eu lembro de uma sexta-feira, né, que inclusive eu tinha que ir para São Paulo para atender um cliente à noite lá.
naquele dia a semana estava com uma performance negativa, sei lá, de R$ 1.000 numa sexta-feira, e a gente virou para uma performance positiva de R$ 3.000, que é basicamente 1% entregue na semana, né? Então, assim, ele é possível fazer isso, mas também é possível acontecer o contrário. Perder num dia 4, 5 mil reais se a gente tiver com todos os algoritmos ligados do tamanho que a gente tem hoje, podendo operar, são 7 lotes que foram entregues, né? Podendo operar em até 7 conjuntos de algoritmos. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que nos últimos 60 dias não foi muito aderente à estratégia. Então, proteger o capital é importante. E por que proteger o capital? Porque, olha, quem já comprou a NFT sabe que parte desse capital alocado aqui, ele fica como garantia, grande parte, para essas operações. Se a gente continua operando no mesmo ritmo e perdendo capital, num dado momento essa estratégia ela está fadada a um insucesso. Então, por isso que a gente precisa, em dado momento, preservar o capital, correr o menor risco possível e esperar para o momento adequado de acelerar. Na semana passada, se eu não me engano, eu acho que eu basicamente não operei 2 dias, segunda e terça-feira, mais ou menos isso, para depois colocar o algoritmo para rodar, porque eu vi que começou a ficar um pouco mais aderente. Então, assim, e quanto mais aderente ele vai ficando, mais livre a gente deixa ele para rodar. Então, essas excepcionalidades de mercado causam essas turbulências. Bom, gente, eu faço isso há 7 anos, né? Com robôs, né? Há 4 agora. Com esse tipo conjunto de algoritmos desde abril do ano passado. Então, já inteirou mais de um ano. Então, assim, eu sei que como outubro do ano passado não foi um mês bom, abril, por exemplo, foi um mês muito ruim para a estratégia e eu basicamente tirei o pé em relação a isso. E aí, eu gostaria de ir para o próximo ponto, que é falar da performance da MGT. Bom, vocês viram aqui atrás que a performance do algoritmo foi muito ruim. Em 60 dias, a performance foi menos R$ 12.900, ok? Com um conjunto de algoritmos só. Imagine se eu tivesse 7, eu multiplicaria isso por 7. Aquilo é só um conjunto de algoritmos. Bom, e a performance da MGT? Bom, primeiro que a MGT não repassa quando ela fica negativo, nós administramos aqui, eu administro esse contexto, né? Então, quando a gente tem um lucro, 30% fica para a gente ir cobrindo essas operações e 70% a gente repassa dos lucros líquidos. Então, quer dizer o seguinte, no mesmo período que eu selecionei lá, da primeira semana de março até a primeira semana de maio, e eu coloquei aqui na última coluna, tá, pessoal? A última coluna é a NFT ao preço de $74, tá? Então, a proporcionalidade dela, para quem comprou NFTs abaixo de 70, de 74, quer dizer que a rentabilidade foi maior. Então, nesse período que o algoritmo, ele, se rodando livre, teria uma performance negativa de menos 12 mil, nós entregamos uma performance positiva para os investidores de 4,20%. Poxa, é muito menos, né, vamos dizer assim, dos 8% que eu esperava nesse período. Mas ainda assim, se tratando de renda variável, é uma performance razoável, mas a gente tem potencial de recuperar ela em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A questão é que a gente tem que tomar cuidado do capital, e o capital é da empresa e é de vocês que está alocado, para não correr risco exacerbado e perder. Veja que nesse período que a gente está falando, a gente teve metade dos dias, metade das semanas vencedoras e metade das semanas sem lucro positivo. Ainda assim, desde o início nosso, se considerássemos o preço de início a $74, em aproximadamente, a gente está falando aí de 5 meses, a gente teria um retorno de 23,16%, que é o que vocês estão vendo aqui, né? O retorno acumulado do período. E a gente não precisa de capital novo para continuar rodando. É claro que quanto maior aumentar o capital, mais a gente aumenta a distribuição. Até eu não coloquei novamente lá para deixar quem quiser negociar suas NFTs
à vontade, não coloquei lote novos, porque vou esperar a performance do robô continuar melhorando, porque é normal ter essa sazonalidade de resultados, para a gente poder continuar avançando com ela. E principalmente, quanto a gente já distribuiu de lucros, né? Trazendo para reais, a gente distribui em um SDC, né? Trazendo aqui para reais, a gente já distribuiu R$ 22.553 de lucros para os nossos investidores. Então, assim, por mais que a gente atravessou um período ruim, a gestão de risco nossa de 2 para 1 preservou o nosso capital e nos trouxe em momentos que, se a gente deixasse rodando livre aquela estratégia, como é um fundo de investimento, por exemplo, atrelado à renda variável com algoritmos, ele tem performance negativa no mês. Não sei aqui quem já investiu em fundo multimercados, em fundo de renda variável, como a bolsa tem performance negativa. Aqui nesse caso, a gente, né, a RM dentro do NFT da MGT, preserva o teu capital e o teu patrimônio nesse cenário, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma pergunta, fique à vontade, ok? Então, essa aqui é a performance da MGT nesse período que está em verde aqui, né? Da primeira semana de março até aqui, nós temos um resultado de 4,20%. Bom, vamos falar um pouco agora. Quero falar um pouco, pô, Rodolfo, mas e a RM? E aí? Vocês fizeram poucas reuniões, a gente falava muito mais do que antes. O que está acontecendo? Bom, eu sou muito adepto à analogia de falar de plantas, né? Eu gosto muito de plantar e digo que a MGT cresceu muito rápido para cima, né? A folhagem para cima, e a RM está crescendo a raiz para baixo da terra, que é basicamente o invisível, a gente não consegue enxergar. Um dos pontos que a gente avançou é o nosso CNPJ, então, felizmente, a gente fechou o quadro societário da empresa, então a gente está avançando nesse aspecto de trazer ela para ter uma sede física, que é o segundo passo que está ali, então a gente já fechou o escritório nosso, junto com o nosso próximo sócio, que vai ajudar na nossa próxima NFT. E quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, né? Eu lembro de eu conversando com o Matheus, poxa, vamos fazer assim com a MGT, vamos fazer uma outra NFT assim, e depois essa NFT que eu vou falar para vocês. Porque nós, da RM Bridgecoin, entendemos que é preciso fazer uma ponte entre essas duas economias, né? A economia de finanças descentralizadas com a economia real, que nós temos o capital nosso em bancos, entre outras coisas. E aí a gente viu várias oportunidades nesse cenário. Tanto é que a gente está ajudando o comércio a receber em Bitcoin aqui em São José dos Campos, mas esse processo, por exemplo, atrapalha o nosso dia a dia, então é algo que a gente colocou para frente, fez uma reunião, está ajudando aqui, de certa forma, alguns comércios a startarem esse processo, mas a gente teve que dar um passo para trás para poder cuidar das coisas que já estão acontecendo. Então, fazendo isso, com isso aqui, traz até, de certa forma, mais segurança para os nossos investidores, né? Tanto da MGT quanto das próximas, porque o que eu entendi é a NFT como um veículo de investimento. Hoje você, no mercado, vamos dizer assim, algo parecido que você tem no mercado tradicional, é chamado de COI, é um certificado de operações estruturadas. E você pode colocar dentro de um certificado de operações estruturadas qualquer produto de investimentos atrelados ali dentro. Pode ser uma renda fixa protegida, pode ser várias coisas, né? Então, eu acredito que a gente pode, de certa forma, utilizar agora de estruturas da economia real para gerar uma receita distribuída e pago a rentabilidade dentro das finanças centralizadas. Então, os mineradores de criptoativos, entre outras coisas, eles fizeram o primeiro trabalho de mineração. Agora a gente entra com um trabalho, a RM Bitcoin, de distribuição dessa riqueza que é gerada nas finanças descentralizadas, mas também aproveitando uma economia real, então trazendo dinheiro para dentro da economia real. Eu vi que subiu uma pergunta aqui, e eu vou aproveitar e voltar
um tópico, eu consigo puxar aqui, Matheus. Vou voltar aqui para falar da expectativa de preços, né? Boa noite. Considerando a expectativa do valor do lote 74, vocês pensam em adquirir eventuais NFTs, o que poderiam abaixar o valor como uma forma de fornecer liquidez aos holders, né? Sim. Deixa eu não vi quem... Estou vendo quem fez a pergunta. Rodrigo, sim, é uma forma da gente fazer liquidez. Alguns investidores entraram em contato direto comigo, né? Tem muitas mensagens aqui e alguns que eu consegui identificar, inclusive recentemente efetuei uma compra nesse patamar, porque assim, para nós é interessante fazer sim essa compra no valor menor, dar liquidez, dar saída para quem quer sair nesse fluxo, e a gente pretende sim manter essa liquidez de saída do capital. Mas primeiro, o que a gente está fazendo? Preservando o caixa, né? Então, imagina que a gente já colocou 7 lotes à disposição. Então, esses 7 lotes, eles geram uma X garantia para poder dar um retorno. Então, de certa forma, é interessante a gente continuar rodando com o capital que a gente tem aqui, e com certeza, na hora que a performance aumenta, né, veja que a curva, que o gráfico anterior aqui, ó, de performance aqui, ele começa a indicar de novo para cima um resultado positivo, a gente vai ter mais liquidez dentro dos próprios investidores. Então, é normal, igual fundos imobiliários, né? Muita gente compra e recebe um fundo imobiliário de 1% de rentabilidade ao mês, mas quando a cota cai muito, 30%, 20%, como eu tenho clientes aqui que estão investidos nisso, eles querem sair na mínima. E quem tem potencial, capacidade, começa a recomprar as cotas nisso, né? Mas, primeira coisa, o gestor do fundo, ele precisa garantir o caixa dele, que é o que a gente tem que fazer aqui, tá bom? Então, a ideia é, sim, dar uma saída, gerar uma liquidez, mas primeiro a gente precisa continuar tendo performance positiva dos algoritmos nos próximos dias. Para vocês terem uma ideia, eu não rodei nem ontem e hoje. O algoritmo, né, nosso aqui está em atualização, né? Quem é o dono da estratégia, que monta a estratégia, fez uma atualização, disponibilizou ela a partir de segunda-feira, e eu não rodei, porque eu não sei como que essa performance, não rodei em conta real, não sei como essa performance vai sair nos próximos dias. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Rodrigo. Bom, e agora eu quero colocar aqui para vocês qual é a nossa próxima NFT. Como eu disse para vocês, a ideia da RM Bridgecoin é criar uma ponte, né, entre a economia real e a economia digital. E hoje, o que eu vejo no mercado de economia tradicional, o que gera muito retorno, tanto para o fundo de investimento, quanto para o investidor que compra cotas, cotistas, é relacionado à infraestrutura. E aí, nós aqui, desde o início, pensamos em montar uma NFT de usina solar. O que é isso? Hoje é possível você montar uma usina solar, né? Jogar isso para dentro da sua distribuidora de energia. Então, aqui em São José dos Campos, por exemplo, a EDP, em São Paulo é Enel, se eu não me engano, tem vários espalhados dependendo da região. Então, você pode jogar essa distribuição lá e receber o pagamento direto dos consumidores. Então, imagine vocês que eu vou chegar na casa de vocês, né, na verdade, uma empresa que faz essa administração, e fala: olha, a usina solar da empresa RM Bridgecoin vai vender para você a sua conta de energia por mês, que você já paga todo mês, com 10% de desconto. E nós, aqui, receberemos esse dinheiro e distribuiremos os lucros para os investidores. Qual é o trabalho que a gente precisa fazer? Bom, primeiro é fazer a captação desse recurso e depois a geração e transmissão de energia que é possível. Então, assim, é um projeto muito mais complexo, porém, ele tem ativos reais, tangíveis, que os investidores vão conseguir palpar. Olha, você quer vir aqui no terreno, vendo a usina ser construída, então a gente já avançou algumas etapas com a definição do projeto no começo, com né, basicamente a aquisição do terreno para o local onde a usina vai ser construída.
fizemos um protocolo junto à empresa de energia aqui em São José dos Campos para avaliar se naquele local que nós queremos construir é possível e qual o custo disso. Então, a gente tem uma expectativa de retorno até 30/5, e após isso, a gente consegue começar a trabalhar na distribuição, né, e no racional de como a gente vai remunerar os nossos investidores através desse NFT. E por que eu estou colocando isso aqui? Porque quem hoje acreditou na gente, na MGT, que é algo assim, muito mais, vou dizer assim, ousado, né? Que gera dúvidas, desconfianças, e aí, como a gente teve problemas de comunicação, de certa forma, isso pode aumentar, é algo que a gente vai trazer para vocês um diferencial na aquisição dessa próxima NFT. E aí, assim, a gente já tem todo um racional para isso, os lotes a serem distribuídos, tem um período que o investidor ele vai investir, mas, porém, até a construção da usina e a geração de energia, existe um delay para isso, então quem entrar primeiro tem um diferencial em relação às cotas, mas a gente vai começar a fazer isso após todas as etapas anteriores, né, do CNPJ, do nossa sede física agora estando pronta, né, nesse processo como um todo, a gente vai te chamar uma reunião para, de certa forma, continuar trazendo investidores para a MGT, mas é claro que agora que a gente entende é muito mais um período de defender o capital que tem dentro da MGT para gerar resultado para frente e demonstrar essa NFT que independe do cenário econômico, né? Por quê? Uma usina solar bem gerida, então aqui a gente está falando com profissionais, já teve várias conversas para avançar sobre isso, ela bem gerida vai gerar um retorno bem superior a como a renda fixa normal gera, e uma possibilidade de ganho de cota interessante. Então, esse é o caminho, basicamente, que a gente vê para a RM no próximo período, né? Mas assim que a gente tiver o retorno aqui da distribuidora local, tudo direitinho, nós vamos convidar vocês para uma nova reunião para poder fazer isso, né? E algo que já estava no meu coração, assim, para a gente poder fazer e com mais frequência, é pelo menos uma reunião por mês, como essa, aberta, né, para discutir o resultado do mês, a performance do algoritmo, o que nós estamos fazendo. Então, assim, para que continue gerando capital para a empresa e também continue crescendo, né? Continue se estruturando. Então, como todo novo projeto, a gente teve as dores de crescimento, né? Então, assim, era mais simples fazer menos com uma previsibilidade de mercado melhor, então estava mais fácil rodar. Agora ficou um pouquinho mais complexo, até porque a gente começou a abrir as nossas asas para atender outros pontos, né? E aí eu queria deixar aqui, isso é algo que a gente apresentou, né? Pensa que a RM no nosso white paper aqui da empresa, né, feito de forma bem singela, nós temos várias áreas que nós gostaríamos de atingir. Mas a NFT foi o caminho mais rápido e mais simples, vamos assim dizer, de fácil, atingível de fazer. Agora a gente já está indo para a parte da estruturação do escritório, algo que demanda mais investimentos nossos aqui para poder ir nesse caminho e abrir a próxima NFT de economia real, de algo tangível, de algo que a gente tem ativos fixos, lastreáveis, para que vocês tenham mais, né, segurança e até mesmo para os próximos que virão, né, através da usina solar, possam fazer a aquisição de uma de renda variável, como é a MGT, que ela continua operando e a gente espera que a performance dela melhore ao longo dos tempos, né? Porque também a gente só é remunerado aqui se ela performar positivamente, né? Então é algo que a gente precisa contar com essa performance. E aí, vocês já conhecem o quadro societário nosso aqui, com o Matheus, comigo e com o Munir, né? Que é o cara de tecnologia que nos ajuda aqui na melhoria dos processos, em tudo. E agora o Alfredo Manzano, ele é um engenheiro civil, responsável por grandes projetos
inclusive lá no Rio Grande do Sul, né, depois da enchente como um todo, ele entra para fazer a parte de projetos de infraestrutura aqui. Então, convidei ele para entrar dentro do quadro de societários, para ajudar nesse projeto de construção de uma usina solar. Quando eu falo usina solar, tá, gente? É uma produção de 1 mega, então, assim, 8 mil metros quadrados de área de construção, o projeto está pronto, a gente já fez o protocolo, o terreno está tudo pronto aqui para a gente poder começar. O que a gente vai precisar é somente da aprovação do local aqui, e por isso que ele está aqui conosco, porque projetos de infraestrutura geram muito retorno para as duas pontas, né? Para o fundo que gere e para o investidor que é o cotista daquele projeto, que garante, que tem uma renda garantida de certa forma, porque não sei aqui quantos são investidores de mercado de renda variável, né? Mas as empresas aí do setor de infraestrutura tendem a ir muito bem, né? Veja a Sabesp, desde a privatização dela, né? Compramos ações a R$61 e hoje elas estão superiores a R$105. Então, assim, uma valorização superior a 50%. São ativos de infraestrutura, cuidados pela iniciativa privada. Então, a gente quer também abocanhar isso e quer depois partir para esses ativos não tão tangíveis, como de gamers, como de outros mercados. Mas como a gente precisa trazer confiança para os nossos investidores, a gente partiu para esse caminho primeiro, para um caminho mais difícil, mais lento, mas mais tangível. E aqui o GEPADUA, que é o escritório de advocacia, está montando todo o nosso documental, né, de societários, de nosso contrato social, né, que a gente está fazendo para protocolar e abertura do CNPJ, e a nossa sede do escritório físico da RM Bridgecoin já está fechada, é em conjunto hoje, onde é o escritório do Alfredo, então nós vamos dividir ali locais com ele, ter a nossa TV lá com o algoritmo rodando para isso, né, é algo que nós queremos muito deixar isso, e quem é investidor nosso aqui, a grande maioria dos nossos investidores, né, são pessoas do nosso convívio, os maiores investidores. Então, que a gente tem muita responsabilidade com o dinheiro deles aqui, né? Algumas pessoas alocaram aí no início uma quantia superior a R$10 mil, então a gente tem que zelar por esse patrimônio aqui e fazer com que ele cresça de diversas formas. Então, de duas formas, a gente quer, né, vamos dizer assim, ser bem cuidadosos com o dinheiro de vocês. Primeiro, para não perder o capital que está alocado aqui, enquanto o algoritmo apresentar uma melhor de performance, a gente vai acelerar para acelerar os nossos ganhos semanais. E segundo no lançamento de uma nova NFT, que no caso é essa NFT da questão da usina, que vai demandar um pouco mais de tempo, a gente vai dar preferências, né, em termos de relação dos primeiros lotes a quem tiver interessado a entender e quiser conversar com cada um de nós, porque existem investidores externos que querem fazer isso em conjunto conosco aqui, mas não, tudo a gente vai fazer através das finanças descentralizadas, através da venda pela OpenSea, né, por esses mecanismos que nós adotamos de trabalhar pelo recebimento, distribuição de lucros dentro das finanças descentralizadas, ok? Então, no mais era isso que a gente gostaria de trazer, gostaria de deixar esse contato aberto para vocês. Vamos dizer assim, nos últimos dias são muitas demandas que surgiram aqui entre os nossos trabalhos, né? Vamos dizer assim, nossa atividade principal e a nossa startup que a gente lançou em novembro do ano passado, com a parceria de vocês, com a RM. Eu entendo que, como há uma sazonalidade no mercado de altos e baixos, é normal isso, e espero que em breve a gente possa estar de novo comemorando aí os nossos mais de 1% por semana, que é o que a gente tenta buscar toda semana aqui, operando os algoritmos e crescendo a empresa como um todo. Então, por favor, se alguém tiver mais uma pergunta, deixa eu ver, acho que mais uma aqui. Sobre a proposta NFT de energia solar, acredito que o início seja muito complicado por ser um período de desenvolvimento onde há gasto, mas não há retorno. Porém, posteriormente, acredito que tende a ser mais possível, previsível, que a própria
MG Trading, vocês pensam em fazer algum projeto ou NFT relacionado a pool de liquidez? Então, Rodrigo, sabe que a usina solar, ela é mais demorada para entregar retorno, porém ela é um ativo tangível e previsível de acontecer. Porque depois que você tem a usina montada, né, e aí levam-se um período entre 6 a 12 meses para a construção dela, ela começa a gerar um retorno da venda da energia dela, e é inevitável, porque a empresa, tem uma empresa contratada que vai vender a energia, né, para a pessoa física ou para uma pessoa jurídica, basicamente, em um mês, tudo isso é vendido. É como se eu chegasse na sua casa e falasse: olha, Rodrigo, você quer, ao invés de pagar para a EDP Bandeirantes ou para um outro local, que seja aí, paga diretamente para mim, fecha um contrato comigo, eu te dou 10% de desconto, e no momento que você está na bandeira verde, né? Ou seja, a tarifa de energia ela sobe de acordo com a escassez, né, no mercado. Então, assim, é meio que líquido e certo que a gente consegue vender esse produto. E agora, falando de pool de liquidez, é bem interessante. Eu confesso que acho que há espaço para a gente fazer isso, mas hoje eu teria que aprender e me desenvolver, por exemplo, eu, ou teria que trazer alguém para dentro que faça isso muito bem feito para que entregue retorno. Então, por exemplo, o Marinho, que nos ajudou nas distribuições de vídeo, ele tem lá as NFTs dele de distribuição de lucros de pool de liquidez, né? É um cara que conhece muito desse mercado. Então, eu não quero competir com ele nesse momento, até porque eu não tenho o mesmo conhecimento que ele, entendeu? Então, eu prefiro atuar nas nossas zonas de conforto, vamos assim dizer, e ter algo diferente, porque existe muita pool de liquidez. E o que acontece? Recentemente eu falei com um investidor nosso, né? Na verdade, no início aqui, com um investidor nosso na MGT, e ele, montando o pool de liquidez, perdeu muito dinheiro. Por quê? Porque você monta o par de ativos lá, né? E quando esse par de ativos eles geram aquelas receitas recorrentes, que são bem superiores, às vezes, do que a gente tenta gerar aqui na MGT semanalmente, mas quando aquele ativo perde valor, e foi o que aconteceu, né? Agora, por exemplo, o Bitcoin está voltando um pouco para o valor, quando teve esse estresse de mercado de renda variável, ele perdeu muito dinheiro, os pares de moedas perderam muito dinheiro. Então, assim, eu acho que eu corro muito mais risco montando uma pool de liquidez do que hoje, por exemplo, operando em day trade, por incrível que pareça. Porque day trade eu conheço, já estou há 7 anos nesse mercado, opero ações desde 2006. Então, entendo que seja mais complicado, mas é algo mais tangível. Então, por exemplo, um investidor meu hoje de economia real, ele está muito mais disposto a montar uma usina solar do que investir em pool de liquidez, ou até mesmo na MGT, ele tem capital para comprar 100, 200 MGTs, ele compra 2, 3 para ir testando, vendo o que está acontecendo, entendeu? Ou compram 30, quem poderia comprar, na verdade, 3.000. Então, assim, é algo que as pessoas esperam ver acontecer. Então, eu gostaria de fazer uma pool de liquidez, está no nosso radar, assim como está de mineração de criptoativos, tem outras coisas que a gente pode fazer. Mas, por exemplo, com a usina solar, a gente consegue fazer mineração de criptoativos aqui, até porque a gente vai ter a energia, que é o mais caro, entendeu? Então, esse é o ponto que eu gostaria aqui. Obrigado eu, Camila, pela sua paciência aí. Mas está no nosso radar, sim. Precisaremos, talvez, de parceiros para poder desenvolver isso, porque hoje a gente não tem braço para ir por esse caminho. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais ninguém? Bom, então é isso, atualizando da performance aqui nossa, que é uma performance que está aquém do nosso resultado. Então, assim, a gente está performando 50% do que é a nossa expectativa. Agora, com o Trump negociando com a China, entre outras coisas, o mercado está melhorando e eu espero que a gente volte a ter mais semanas positivas do que uma semana de ganho, outra semana de não resultado.
E em relação à comunicação, então a gente tem essa comunicação agora aos sábados. Vocês podem continuar mandando as suas dúvidas lá. Nós, assim que conseguimos responder, pode ficar à vontade, a gente vai responder o mais rápido possível, mas era necessário para a gente ajustar a nossa rotina pessoal, nossa rotina da nosso trabalho principal e da RM, a gente ir corrigindo as rotas, são dores de crescimento, e espero que em breve a gente tenha mais novidades aí para poder ir avançando com vocês, e começamos a ter funcionários fixos dentro do nosso sede fixa agora aqui também, para poder responder todas as demandas com mais velocidade. Então, boa noite a vocês, obrigado pela confiança novamente, espero nos vermos aí no início de junho, né? Vou ver qual que é a data, ou final de maio, na próxima reunião. Um abraço a todos, até mais.